Representar é uma arte. Saber replicar no primor escultural a exata textura. Ou atingir a mistura perfeita de cores para reproduzir tonalidades tal qual a enxergamos. É também saber atuar, incorporando a aparência, o comportamento e, como no encanto do teatro, transmitir por um relance a essência pertencente ao outro. Você sabia que cada uma destas especialidades são desempenhadas também na natureza, protagonizadas por espécies tão distintas quanto, curiosamente, intrigantes? Em 1848, o naturalista Henry Bates veio ao Brasil e Henry Bates ficou 11 anos na Amazônia, fazendo expedições, e nesse período que ele ficou observando e coletando animais e plantas, Henry Bates observou que havia animais que imitavam outros animais. Quando Bates observou isso, ele cunhou o termo mimetismo, que quer dizer imitação. Vale a pena deixar bastante claro que existe uma confusão, e camuflagem e mimetismo são coisas bem distintas. Então, no vocabulário popular se usa sempre a palavra mimetismo, né? O animal mimetiza a planta, o bicho-pau ele imita um galho. Tá certo, ele imita, mas do ponto de vista científico são fenômenos distintos. O mimetismo ele se diferencia da camuflagem porque o mimetismo há uma imitação de outro ser vivo. Um ser vivo imita outro ser vivo para obter uma vantagem de sobrevivência. Enquanto que a camuflagem, o objetivo é diferente, é se esconder. Não é imitar ninguém, no máximo imitar o ambiente. Então, por exemplo, um bicho-pau que parece um pedacinho de galho, para qualquer predador eventual, ele não será reconhecido como um inseto, será visto como um pedaço da floresta. Ele imita um graveto com perfeição, a textura, a cor, e as suas patas são semelhantes a gravetos menores que brotam do corpo. O interessante do mimetismo e da camuflagem é que o animal não tem que imitar outro ser vivo ou imitar o seu ambiente apenas do ponto de vista físico. Ele precisa imitar também do ponto de vista comportamental. No caso do bicho-pau, se você assopra ou se o vento passa, ele vai se mover da mesma maneira que os galhos se movem. Então, como que pode? Ele não está pensando nisso, o animal não pensa. Isso tudo é instintivo. Existem muitas mariposas com mimetismos e camuflagens as mais impressionantes. Uma delas é uma mariposa que as asas imitam cabeças de cobra, cabeças de serpentes. Quando ela fecha as asas, fica como duas cabeças de serpentes paralelas, e qualquer predador que tente se aproximar da mariposa vai ver duas serpentes, se assusta e não se aproxima. E olha como a coisa é perfeita, assim. A mariposa que imita a vespa. Ela não tem como morder, porque mariposas não têm mandíbulas, né? Assim como borboletas, mariposas só têm uma trombinha, né, em forma de canudinho, ela só consegue sugar líquidos. Então ela não pode morder como uma vespa poderia. E também não pode ferroar como uma vespa ferroaria, que é o que realmente dói, é a ferroada, né, da vespa, pelo ferrão. Porque a mariposa não tem ferrão. Então, além de elas serem perfeitamente imitadoras de uma vespa, algumas mariposas, quando você pega na mão, elas começam a mover o abdômen, fazendo um movimento como se fosse ferroar o predador, né? Ou no caso, uma pessoa que manipule. Se a pessoa pega, ela começa a fazer esse movimento, ou se o animal, né, que vai predar essa mariposa, pega ela, ou com os membros ou com a boca, ela começa a fazer um movimento como se fosse ferroar, o primeiro reflexo é soltar, antes de qualquer coisa, porque é o reflexo que nós temos quando uma formiga ou uma vespa tenta nos ferroar.
Se o animal percebe que é enganado ou não, não importa. Esses segundos que o animal solta como reflexo a tentativa de aferroar, que nunca aconteceria, pode ser o suficiente para escapar para sempre. Então a riqueza da imitação se dá até na maneira como o animal se comporta. A gente costuma ver algumas mariposas que elas têm desenhos muito bem feitos nas suas asas, imitando olhos de pássaros, principalmente olhos de coruja. A coruja é um predador, uma ave carnívora, e ela ataca muitos animais. Então, alguns animais que são predadores de mariposas, ao verem a mariposa com as asas abertas, apresentando esses desenhos, ele confunde facilmente com o rosto de uma coruja e se assusta e foge, porque a coruja é uma ameaça para ele. Alguns insetos, principalmente mariposas que imitam folhas, chegam ao nível de detalhe de imitar também o tipo de folha de uma determinada espécie de planta que, quando cai da planta e resseca, ela se enrola. E ela também imita o enrolar da folha. Várias espécies de louva-a-Deus, um insetinho bem conhecido, só que a gente conhece ele como um insetinho verde. E o louva-a-Deus ele é um predador muito voraz, come vários outros insetos, alguns bichinhos da mata. Então o louva-a-Deus ele se protege, se camufla. Aquele típico louva-a-Deus verdinho, ele já é uma espécie de camuflagem para ele se proteger tanto de predadores como se esconder das presas e surpreendê-las com mais facilidade, no meio de uma vegetação verde, evidentemente. Mas existem outros tipos de louva-a-Deus com outro tipo de camuflagem, como o louva-a-Deus que ele imita as pétalas de uma flor. Uma flor que tem pétalas rosadas ou lilás, por exemplo, ele vai mostrar o corpo imitando essa flor. É muito interessante. Existem vários tipos de insetos que imitam folhas. Não só folhas vivas, mas também folhas secas. São folhas que caem das árvores, secam no chão, ficam escuras, marrons. O processo de decomposição da folha provoca manchas na própria folha, as beiradas da folha ficam comidas e esses insetos imitam essas folhas com requintes de perfeição. Cada detalhezinho aparece ali, as beiradas comidas, as ranhuras da folha, a cor da folha seca, a textura, as manchas da folha em decomposição, tudo está lá. Como é que ele pode chegar a ser tão perfeito? Tem aquela veia central, às vezes tem um pedacinho dobrado como se fosse uma folha seca, muitos têm até buraquinhos, né? Áreas transparentes que é como se estivessem imitando um buraco que algum animal comeu a folha. Como pode acontecer isso, né? É muito difícil se imaginar que essa espécie de inseto, ao longo de milhões de anos, conseguiu desenvolver essas características tão precisas, iguais às folhas que estão ao seu redor, através de mutações casuais e modificações corporais que se acumularam ao longo de muito tempo. Outros insetos, eles imitam detalhes precisos do tipo de galho aonde ele costuma ficar quietinho para passar despercebido. Há algumas espécies que o galho está quebrado, partido, e eles copiam o miolo do galho. Não só a textura e a cor da casca do galho, mas o miolo do galho partido. Isso é muito impressionante. Vários lagartos conseguem se disfarçar nos galhos das árvores onde eles habitam. Eles têm na sua estrutura de pele, na sua anatomia, na sua morfologia, eles têm não só a cor e a textura do galho da árvore, a ponto de eles se confundirem bastante com o próprio galho, mas eles também desenvolvem alguns requintes, como, por exemplo, o musgo, imitando o musgo que existe no galho. O animal em si não tem musgo, o galho tem, mas a pele dele tem estruturas que imitam exatamente o musgo para ficar idêntico ao galho. Existem casos, entretanto, como é o caso de alguns lagartos, como os camaleões e várias espécies de animais marinhos, como polvos, as sépias, outros organismos marinhos também, onde a camuflagem ela atinge um nível superior,
Na verdade, essas espécies têm células no corpo capazes de mudar a coloração do animal inteiro de acordo com o substrato onde ele está, de acordo com o fundo. Quer dizer, se o animal está num fundo escuro, a aparência dele toda, a coloração da pele, fica mais escura. Se ele está num fundo claro, ela fica mais clara. E às vezes, como no caso de algumas espécies de camaleões e de algumas espécies de polvos, não é só a cor que fica mais clara ou mais escura, mas o padrão também. E essa camuflagem funciona de duas maneiras. No camaleão, por exemplo, obviamente que ele está camuflado, ele está verde contra um fundo cheio de folhas, protege ele contra seus predadores. Camaleões são lagartos que podem ser comidos por animais maiores. Mas eles também são predadores de insetos. Então isso também propicia que ele chegue muito próximo da sua presa para poder capturá-la. Mesmo caso dos polvos. Os polvos podem se proteger dos animais, né? Peixes maiores, ou até dos humanos que os caçam. Mas o polvo é um predador, né? As sépias são predadores, então elas podem chegar próximos dos organismos que eles vão caçar, também disfarçando sua cor. Se eles estivessem lá no oceano e com um monte de predador atrás, eles são a comida preferida de muitos deles, e se não tivesse tudo isso funcionando, eles simplesmente já teriam sido extintos. Mas não, eles têm 4 diferentes estratégias de mimetismo e camuflagem. Então, de repente, no meio ambiente, eles encontram ali uma rocha, eles imitam a cor da rocha. Eles imitam a textura da rocha. Quando tem odor, eles imitam o odor do lugar. Porque vocês estão se camuflando de alga, eles imitam o movimento das algas. E são 4 sistemas que têm que funcionar sincronizadamente. E tem que funcionar rapidamente, não pode ficar esperando. A cor vem primeiro, depois vem a camuflagem de forma, depois vem a camuflagem de textura, de odor. Não, você tem que ter tudo aquilo lá quase que instantâneo. O predador se aproxima, eles mudam de cor, de textura, tudo quase que instantaneamente. E encostam numa rocha, numa planta. E a gente vai ver isso, como que funciona do ponto de vista químico, atômico e molecular, é espetáculo. É um jogo de ótica, um jogo de corantes, um jogo de sinais elétricos, é uma central multimídia coordenando tudo isso. E dispara uma série de impulsos elétricos, impulsos químicos, físico-químicos, físicos, e o bicho instantaneamente se transforma numa pedra. E tudo, não tem nada que não diga que aquilo ali é uma pedra mesmo. Todas as características de uma pedra, todas as características de uma alga. É isso que a gente chama de complexidade irredutível, é uma complexidade que não dá para diminuir. Não dá para imaginar que aquele bicho, lenta, gradual e sucessivamente, adquiriu primeiro a camuflagem de cor, depois a camuflagem de textura, depois a camuflagem de forma, o mimetismo e tudo mais. Teria que estar tudo presente desde o início. Do ponto de vista evolutivo, que demora milhões de anos para a mudança acontecer, são tantas mudanças no sistema visual, no sistema muscular, no sistema fisiológico geral, no sistema nervoso, no sistema de cores, de pele, dos cromatóforos e tudo mais, que tudo isso tendo evoluído a partir de mutações casuais ao longo de milhões de anos, milhares e milhares de mutações selecionadas por um ambiente que está em constante mudança, isso é matemática e cientificamente impossível. Um caso que eu acho brilhante para citar é de uma mariposa, como sempre as mariposas, que ela tem o desenho, em cada asa, tem o desenho de moscas, e as 2 moscas, uma de cada lado, está comendo excremento de pássaro. É impressionante como é que essas figuras de moscas foram parar nas asas dessas mariposas. E não é só isso, como é que a figura do excremento de pássaro foi parar lá? E as moscas estão como que sugando o excremento. E isso é para impressionar algum predador que se afastaria de tal situação. E não é só isso, a mariposa também libera um cheiro, um odor de fezes, de excremento. E aquilo afasta o predador. Como que organismos, né, e vamos pensar em animais, que são os exemplos mais conhecidos, como organismos tão diferentes
que não são aparentados podem convergir para se tornarem tão iguais. E como, por um lado, no mimetismo. Por outro lado, na camuflagem, como que também organismos tão diferentes, um gafanhoto, uma borboleta, ou um sapo ou um lagarto, como é que todos eles podem, por exemplo, imitar uma folha? Né? Então, essa pergunta intrigava naturalistas desde o início. Obviamente que hoje a gente conhece, né, com base no que a gente sabe sobre evolução e sobre seleção natural e adaptação, que ao longo do tempo, a vantagem por exemplo, de se parecer com o ambiente, então logo estar camuflado, se ela começa a aparecer num grupo, ela pode ser selecionada. E isso, com o tempo, milhares, milhões de anos, pode levar com que grupos muito distintos tenham, ao final, o mesmo resultado. Por exemplo, parecerem uma folha. Isso nos provoca, nos desafia a esse questionamento que a gente tem levantado. Como é que é possível que o processo de evolução, baseado em mutações, baseado nas seleções naturais dessas mutações ou das características que as mutações provocaram, tenha sido capaz de produzir uma modificação desse tipo? Não é só ficar parecido com a folha, por exemplo, a folha é marrom, o animal ficou marrom. Não é só isso, é uma coisa muito, muito mais complexa, a ponto de imitar as características mais detalhadas da folha e até o enrolamento. Então, para que esse animal tenha conseguido, do ponto de vista da evolução, ter produzido essas mudanças, ele teria que ficar neste ambiente, um ambiente intacto, sem mudanças, para que os fatores daquele ambiente influenciassem as mutações e selecionassem as características dessas mutações de forma cumulativa, até que elas, todas acumuladas, produzissem uma folha com esse nível de detalhe e até enrolado. Nenhum ambiente fica tempo suficiente intacto dessa forma. Quem é estudante de química e quem trabalha com isso, sabe que pigmentos são moléculas altamente reativas. São moléculas que têm estruturas que conferem a essas moléculas uma grande instabilidade. Por isso que elas são pigmentos. Eu fico pensando no grande problema evolutivo que seria você guardar, você compartimentar, você isolar esses pigmentos responsáveis por uma determinada coloração, de modo que eles não sofressem nenhum tipo de reação secundária que levaria a uma perda da propriedade de ser pigmento. E se o organismo utilizasse apenas um tipo de pigmento, já seria um problema. Agora ele tem uma série de pigmentos com classes químicas totalmente diferentes, cuja a maneira de você preservar o pigmento A, às vezes é totalmente oposta e contraditória a você preservar o pigmento B, e o mesmo organismo conserva os dois. Então, do ponto de vista químico, você criar as condições para a preservação de pigmentos ao longo de todo um processo evolutivo, de modo que estruturas surgiram gradualmente ao longo do tempo, do ponto de vista químico, para mim, isso é impossível. Há espécies de cavalos marinhos que habitam no meio de corais e eles imitam os corais com muitos detalhes, inclusive não só a cor, mas o seu corpo tem a textura dos corais com alguns grânulos que parecem pólipos, imitam com perfeição os pólipos de corais. Nós temos o peixe-pedra, por exemplo, que ele imita uma rocha de fundo de mar, mas não só a rocha, e sim os pedacinhos de algas e outras coisas que ficariam pregados na rocha. Ele imita tudo isso para passar despercebido para as suas presas. Além dessa característica química de serem altamente reativos e necessitarem de uma determinada acomodação específica, um ambiente específico para a estocagem, o fato desses pigmentos produzirem características, produzirem formas específicas em um determinado ambiente, nos mostra o quanto eles foram projetados para desempenhar aquela função. E existe um exemplo que nós consideramos o exemplo modelo. Tem outros, mas esse supera todos. Em que uma mosquinha, ela tem nas suas asas, em cada asa, o desenho de uma aranha. Perfeito, o formato, a cor, as pernas de uma aranha, desenhadas detalhadamente em cada uma das asas. Quando essa mosquinha pousa, ela abre as asas transparentes
e as aranhas aparecem como se estivessem ao lado dela. Então, aqueles predadores que comem a mosquinha, mas temem a aranha, não vão se aproximar dela porque tem as aranhas do lado. As asas da mosca parecem uma aranha. Então perceba, existe uma intenção em representar um ser para que outro ser que o preda não se aproxime por medo. Então, se isso fosse feito ao longo do processo evolutivo, o bicho que desenvolveu aquilo precisaria imaginar a intenção de quem se aproxima dele. Isso, para mim, é impossível, não pode acontecer. E a pergunta que não quer calar: quem desenhou essas aranhas nas asas desse inseto? Mutações casuais que foram gerando manchinhas marrons nas asas e a natureza foi selecionando ao longo de milhões de anos, até que um dia, por acaso, como por encanto, essas manchinhas se combinaram formando a figura de uma aranha. E a partir daí virou uma vantagem de sobrevivência. Não há como isso ter acontecido. O que o processo naturalista fala? Olha, a seleção natural selecionou. A seleção natural selecionou o quê? O bicho que tinha a melhor figura do bicho que tinha uma figura pior. Tudo bem, a seleção natural poderia ter selecionado, mas o que o processo esquece de mencionar não é se tinha uma figura boa foi selecionada, é como essa figura se formou. É o como que a evolução não explica. Se você tivesse uma figura, tudo bem, poderia ser selecionada, mas como essa figura surgiu? Não há mecanismos genéticos, químicos viáveis para explicar a perfeição daquela figura, a localização dos produtos químicos, dos corantes, as formas geométricas corretas. E quem é que elaborou essas formas? Quem é que visualizou quais seriam aquelas formas que precisariam estar ali? E a forma tem que parecer com um animal, senão o predador não dá bola nenhuma. Então, a antevidência, você teria que ter antevidência. Você teria que, de antemão, antes de criar aquela forma, saber o que é que você quer fazer. E esse é um caso típico de uma solução que precisaria ter sido elaborada antes do problema surgir, antes de você imaginar que um predador venha. Porque se ele vier e você não tiver isso pronto, foi-se. Então, antes do predador te atacar, você já tem que ter aquele sistema pronto. Uma antevidência que processos naturais não guiados realmente não têm. Então, mimetismo e camuflagem é uma grande evidência a favor do design inteligente e, ao mesmo tempo, uma grande evidência contra processos naturais não guiados. Não há como esse fenômeno ter acontecido através de processos evolucionários. Isso é impossível. Não tem como a evolução ter produzido desenhos precisos de aranhas nas asas de uma mosca. Só é possível isso ter acontecido através de um design inteligente. Então, será que eu gosto de ver design? Será que é a minha preferência em ver design nisso, inteligência? Ou será que são as evidências, né, que apontam como nunca antes que realmente existe uma inteligência? Eu goste ou não, ou você goste ou não dessa conclusão, os dados nos forçam cada vez mais a admitir que essa inteligência existe. Realmente algum ser consciente, inteligente, orquestrou tudo isso, sincronizou tudo isso e capacitou esses bichos para se disfarçarem, para que eles tivessem uma chance de sobreviver, tornando as evidências da sua interferência no universo indesculpáveis através do mimetismo e a camuflagem, por exemplo. Como o bicho-pau que, tal qual bom ator, incorpora até o balançar do graveto. Como o cavalo marinho que leva esculpidas em seu corpo nuances dos corais onde habita. Nas mariposas que têm pintadas em suas asas cores e formas que instigam a imaginação, nossa e de outros seres que delas se afugentam. Na aparente natureza morta de uma folha de outono tão viva em sua arte. No louva-a-Deus que veste a mais bela e perfeita fantasia de flor por nós já vista.
seja para se esconder ou surpreender, em cada um destes recursos do reino animal, a sofisticação e incrível riqueza de detalhes nos fascina. E por serem protagonizados por aqueles que consideramos irracionais, é impreterível refletir: seria tudo isso destituído de intencionalidade? Ou uma razão maior orquestrando cada um destes processos como uma criativa, colorida e multiforme sinfonia?